Bom, olá pessoal, será que vai dar certo? Bom, tentarei aqui gravar um vídeo para expor aí umas questões que a Jéssica me mandou um e-mail dizendo que estava com dificuldade de resolver uma questão da bateria de exercícios que eu enviei para vocês estudarem para a prova. E aí eu vou tentar rapidamente aqui via vídeo. Eu acho que eu tenho mais condições oralmente de explicar isso do que por texto, né? Acho eu que vai ser mais fácil compreender. Bom, galera, então olha só. A questão eu vou ler para vocês e aí vocês vão anotando depois. Repete o áudio, vai tentando anotar isso depois para a gente ter alguma vocês terem alguma informação em mãos para poder depois voltar no vídeo e discutir isso com mais propriedade, tá? Então olha só, desculpa, vou pegar um lápis aqui que eu fico melhor falando, escrevendo de um lado. Então, ó, meus olhares vão ficar meio perdidos de vez em quando, porque eu preciso ler a questão, pegar o documento, tá bom? Então vamos lá, vou por partes, vou ler a questão e aí, por favor, fiquem à vontade depois de comentarem, me perguntando se entenderam ou me falando se entenderam ou não. Bom, a questão é a seguinte. Em simulações com o programa Populus, podemos observar a relação entre os efeitos relativos de deriva gênica e de seleção natural na evolução das frequências gênicas em uma população. Considere uma simulação de um loco com dois alelos com frequências iniciais A igual a 0,8, B igual a 0,2 e com os seguintes valores adaptativos: WAA igual a 1, WAB igual a 0,9 e WBB igual a 0,95. Então, pessoal, prestem atenção. Eu tenho três genótipos, AA, AB e BB. E eu tenho os valores adaptativos desses genótipos. Sendo assim, eu consigo, olhando os valores adaptativos, né, interpretar o que pode acontecer com a frequência dos alelos dessa população, utilizando os conceitos de seleção natural, né, E se eu tenho alguma possibilidade de prever o que vai acontecer com essa frequência dessa população, estou com a camisa do lado avesso. Enfim. Se eu tenho alguma condição de previsão, então é um modelo determinista, né? Um modelo estocástico é aquele que o acaso tem grande influência e o acaso com grande influência não me permite grandes previsões, né? Então, visto isso, ao olhar os valores adaptativos, eu estou tomando uma interpretação seletiva, uma interpretação de seleção natural, logo, uma interpretação determinista. Então, reparem só uma coisa. O valor adaptativo de AA é 1, máximo. Ou seja, por seleção natural, os indivíduos portadores desse genótipo não são eliminados. Consequentemente, não é eliminado, vai poder ofertar para gerações futuras os seus alelos. Quando você olha o valor adaptativo do bebê, você percebe que ele tem 0,95. Isso me diz que 5% dos indivíduos portadores desse genótipo ao longo do tempo serão eliminados por seleção natural. Ou seja, pessoal, A não é eliminado, B é eliminado. Frequência de A com o tempo, então, tende a aumentar. Frequência de B tende a diminuir. Essa é a primeira conclusão de um modelo determinista olhando esses valores adaptativos. Agora, qual é a segunda interpretação que geralmente as questões pedem para vocês interpretarem, né? Qual? Se vai aumentar até se fixar, né? Ou seja, o A vai aumentar e chegar a 1 e o B vai diminuir até chegar a 0, ou não, o A vai aumentar, mas B vai permanecer na população.
né? Essa é outra interpretação. Primeiro, toda vez que eu tiver a interpretação de seleção natural, olhando as frequências dos alelos, primeiro eu preciso saber se aumenta, se diminui, e se esse aumento vai levar à fixação e se essa diminuição vai levar à extinção. Né? Porque pode aumentar e não fixar, pode diminuir e não se extinguir também. Né? Mas essa questão fica fácil de perceber, porque eu tenho 3 genótipos. Né? O genótipo AA, que leva o alelo A, não perde. O genótipo BB, que leva o alelo B, perde 5%. E o genótipo AB, que leva A, mas também leva B, está perdendo 10%. Ou seja, se vocês repararem, nos três genótipos existentes nessa população, nos 2 que eu tenho o alelo B, BB e AB, eu estou tendo perda. Ou seja, em algum momento desta simulação, em algum momento desta população, o alelo B vai ser eliminado, extinto. E, consequentemente, o alelo A vai ser fixado, chegar a 100%. Deu para compreender? Pessoal, se o valor adaptativo do genótipo AB fosse 1 também, significaria que não teria perda. E como ele é AB, ele ia conservar o alelo B. Então, qual a interpretação que eu ia tomar? A frequência do alelo A ia aumentar, mas nunca ia fixar, porque o heterozigoto ia conservar o alelo B. Mas não é isso que acontece nesse problema. Esse problema mostra que o valor adaptativo de AB é 0,9, ou seja, tem perda, e de BB 0,95, tem perda, ou seja, onde tem B, está perdendo. Se B perde a cada geração 10% de um lado, 5% do outro, significa que a frequência dele vai diminuir até ser extinto. O A vai aumentar até se fixar. Toda vez que eu tiver uma frequência uma seleção natural, onde eu tenho a tendência a elevar um alelo em detrimento do outro, toda vez que a seleção natural levar ao aumento de um e a diminuição do outro, eu tenho um tipo de seleção natural chamada direcional ou direcionadora. Isso responde à letra D desta questão. A letra A pergunta no modelo determinista o que vai acontecer com as frequências dos alelos. Nós já chegamos a essa conclusão. A frequência de A aumenta até fixar, a frequência de B diminui até se extinguir. A letra D pede para saber qual é o tipo de seleção natural, então ela é direcional. Vamos para a letra B e depois para a letra C. A letra B pergunta o seguinte: em um modelo estocástico, mas levando em conta também a seleção natural, o que vai acontecer com a frequência dos 2 alelos depois de várias gerações em 2 populações com tamanhos efetivos de n igual a 5 e n igual a 50. Veja bem, essa questão ela tem uma pegadinha aí. Pessoal, bom, toda vez que eu tiver uma população grande, significa que esta população significa que nesta população grande, os efeitos do acaso não serão tão impactantes assim, porque a população é muito grande. Então, esses desvios do acaso não vão provocar grandes mudanças na população. Então, toda vez que eu tiver uma população grande, as forças estocásticas perdem e as forças deterministas ganham. Então, numa população de 50 indivíduos, né, vai acontecer provavelmente o que se espera acontecer num modelo determinista. E aí a gente viu isso na letra A. Né, através do modelo determinista, observando apenas os valores adaptativos, uma interpretação apenas por seleção natural, a gente percebe que A aumenta e B ele diminui. A aumenta até fixar, B diminui até se extinguir. Num modelo determinista, num modelo com população grande para uma população de 50, como a letra B pede.
E numa população de 5? Muitos alunos caem nessa pegadinha. Uma população de 5 significa que é uma população pequena, onde alterações provocadas pelo acaso terão grande impacto. Então, as forças estocásticas estão mais fortes numa população pequena do que numa população grande. E estocástico significa imprevisível, aleatório. Então, eu pergunto a vocês, o que vai acontecer com a frequência dos alelos numa população de tamanho efetivo de igual a 5? A resposta é: não dá para prever, porque as forças estocásticas atuarão, e estocástico significa aleatório, aleatório, imprevisível, então não dá para se ter uma grande ideia. Pode acontecer o que se espera pela seleção natural ou não. Ficou claro isso? A letra C e a última questão do problema pergunta para num modelo determinista, ou seja, aquele modelo que vocês só vão levar em conta os valores adaptativos e a interpretação através do processo de seleção natural. A pergunta, né, fala, em um modelo determinista, quais são os pontos de equilíbrio estável e instável deste modelo para este problema? Queridos, bom, ponto de equilíbrio é aquele ponto que a frequência do alelo tende a permanecer constante ao longo do tempo. Isso é um ponto de equilíbrio, tanto estável quanto instável. Ou seja, vou pegar meu lápis aqui, a frequência do alelo vai ficar constante ao longo do tempo. Isso é um ponto de equilíbrio. Agora, existe uma diferença, existem os pontos de equilíbrio estáveis e instáveis. Ponto de equilíbrio estável é aquele que a frequência vai ficar constante e estabilizada. Se por acaso algo modificar a frequência deste alelo, o tempo vai levá-lo de volta a esse ponto. Por isso, estável. Um ponto de equilíbrio instável é aquele que a frequência está equilibrada, constante ao longo do tempo. Mas, se por acaso algo provocar a modificação dessa frequência, ela vai se alterar e não mais voltar para esse ponto antes equilibrado. Por isso, instável. Nesse problema, fica muito fácil perceber quais seriam esses pontos de equilíbrio, estável e instável. Qual foi a conclusão que nós chegamos lá na letra A? A frequência do alelo A vai aumentar e vai chegar a 1. Frequência de B vai diminuir e vai chegar a 0. Então, quando a frequência do alelo A chegar a 1, significa que só tem A na jogada, a seleção natural atua favorecendo o A, então vai ficar equilibrado e estabilizado. Se por acaso entrar um alelo B por migração, mutação, nesta população, vai diminuir o alelo A, né? Não vai ser mais 100%, porque entrou B. Aí ele vai cair. Mas o tempo, como a seleção natural favorece a A, vai fazer com que ela volte ao equilíbrio. Por isso, ponto de equilíbrio estável. E nesse caso, é quando a frequência de A for 1. Agora, me digam vocês, para terminar o vídeo, qual seria o ponto de equilíbrio instável? Ou seja, aquele que vai ficar constante, mas se alguma coisa provocar alteração, ele modifica e não volta mais àquele ponto. Por isso, instável. E aí? Bom, 5 segundinhos aqui contando. E aí? Bom, qual é a resposta? Frequência de A igual a 0. Se não tiver A, vai ficar equilibrado, frequência 0. Só tem B na população. Agora, o A é o alelo favorecido pela seleção natural. Se o A é o alelo favorecido pela seleção natural, se não tiver A, vai ficar ali equilibrado. Agora, migração. Entra uma galera portando esse alelo A, participa dessa reprodução. O que vai acontecer? A seleção natural não favorece a A, vai começar a aumentar a frequência do alelo A. Ele vai voltar a ser 0? Por seleção natural, não. Ele vai disparar e vai chegar a 1, ao seu ponto de equilíbrio estável. Então, ponto de equilíbrio estável, frequência de A igual a 1.
Ponto de equilíbrio instável, frequência de A igual a 0. Se por acaso A 0, significa que a população não tem ninguém portando o alelo A. Só que é ele o favorecido pela seleção natural. Se entrar a galera aí no meio, trazendo o A na jogada, a tendência é a seleção natural favorecer a sobrevivência destes e eliminar os que estão com o alelo AB, com o genótipo AB e BB. Então o A começa a subir e em algum momento chegar a 1. Então por isso que a frequência 0 para A é um ponto de equilíbrio, porque ela vai ficar ali. Só que instável, se chegar alguma coisa, modifica isso. Deu para entender? Espero que sim. Qualquer coisa a gente vai tentando aí amanhã gravar um ou outro vídeo. Me mandem as perguntas que eu vou tentando ajudá-los aí. Tá legal? Não sei como é que eu faço agora, mas é isso. Bom, beijo grande. Até logo. Vou tentar mandar esse vídeo para vocês.